Provavelmente se tu entrou nesse vídeo é porque tu tá cansado de se sentir um completo invisível na sociedade. Alguém que não consegue criar uma conexão genuína nem com o porteiro do prédio. E olha que ele recebe para te dar bom dia. A tua sorte é que a psicologia e a neurociência podem te tirar desse buraco que a tua vida parece estar. Mas para isso tu vai precisar exercitar as técnicas que eu vou te ensinar aqui. Vou começar com as técnicas mais fáceis até chegar em algumas que até um Betinho explodiria se tentasse fazer. Algumas delas eu só fui descobrir na própria faculdade de psicologia, quando eu tinha que aprender a fazer um paciente se conectar comigo para que ele pudesse compartilhar a história dele. Mas hoje, quem vai compartilhar as coisas sou eu. Então senta e anota. Fácil! Hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é alguém tá conversando contigo, mas pouco se ferrando pro assunto que tu tá falando. Por isso que a primeira coisa que eu vou te ensinar é demonstrar um interesse genuíno pela conversa com a pessoa. Tá, Jael, mas como é que faz? Fácil. É só tu te fazer de tonto e te atentar a palavras-chave que a pessoa tá falando na conversa. Isso já vai te ajudar pro próximo passo. Expressões faciais. Depois que tu tá demonstrando um interesse genuíno, ou ao menos se esforçando, o trabalho agora é fazer as expressões faciais suaves para uma conversa. Vamos para duas bem simples. Se o assunto tá triste, faz isso com os lábios. Enquanto isso, faz isso com os olhos. Acena levemente com a cabeça. Os lábios eles vão passar a ideia de que situação merda. Enquanto o aceno mostra que tu tá escutando a pessoa e validando ela. Os olhos fechando lentamente são a cereja do bolo. Isso passa a ideia que tu tá sentindo e passando pela mesma coisa que a pessoa tá. E deixa eu te dizer, na maioria das vezes tu vai naturalmente sentir isso, caso tu realmente esteja interessado na conversa. Agora, se o assunto tá feliz, tu tem que sorrir levemente com a boca fechada, enquanto faz um sinal de estar concordando com a pessoa. A parte do sorriso faz com que tu mostre para a pessoa que ela não tá compartilhando a felicidade dela sozinha. Tu também se sente bem por ela estar naquele momento. Enquanto o aceno com a cabeça mostra a concordância tua com aquele assunto que a pessoa está passando. E se tu quiser botar mais uma cereja no bolo, faz algumas caras leves de surpresa e interesse. Tu pode fazer as sobrancelhas para cima, como eu te falei. Nesse caso, o segredo é sempre fazer as coisas suavemente. Essa sobrancelha para cima faz com que a pessoa sinta que tu tá realmente interessado nessa história. Essa técnica é frequentemente usada para apresentadores de talk show, sendo o Jimmy Fallon um dos mais dominadores nessa técnica. Outro ponto um pouco mais difícil, mas ainda fácil para se notar, é o tom de voz. Não dá para conversar com alguém que simplesmente não está entendendo o tipo de ambiente que tá. E é isso que torna essa técnica um pouco mais difícil. Algo que facilita muito é tu observar as pessoas que já estão no ambiente e começar a imitar elas. E só tu exercitando isso, tu já vai estar na frente da maioria das pessoas, o que vai ajudar a resolver um pouco a sensação de invisibilidade social, a dificuldade de criar conexões genuínas, insegurança constante sobre a tua própria imagem e afins que a falta de carisma pode te trazer. Dificuldade média. Demonstrar interesse no papo da pessoa pode ser algo até que fácil de enganar quando a gente está no dia a dia. Mas a tarefa de realmente entender o porquê que a pessoa está se sentindo daquela forma e como ela chegou naquele lugar, isso sim é mais complicado. Esse grau de empatia é o primeiro de 3 que a gente precisa exercitar até o final do vídeo, chamado de empatia cognitiva. Nele, a gente se coloca no lugar da pessoa. É o mais fácil dos 3 porque ele não exige que tu realmente sinta o que aquela pessoa está sentindo, só entender o contexto e a perspectiva da história dela. Para isso, só é preciso escutar a pessoa falar e te colocar mentalmente no lugar dela. Perceber que a pessoa está sentindo algo e entender as razões disso é um treino constante que a gente precisa fazer. Ninguém nasce sabendo fazer isso com maestria. Inclusive, em alguns transtornos, como o transtorno de espectro autista, as pessoas elas têm muita dificuldade de entender emoções. Isso na psicologia a gente chama de alexitimia. Porém, como eu disse, não é o fim do mundo. Isso é treinável e tu consegue fazer isso gradativamente no teu dia a dia. Por exemplo, agora, como é que eu tô me sentindo? Sim, de saco cheio. Um ponto interessantíssimo que eu também preciso apontar é o de linguagem corporal. Ninguém vai sentir confiança no que tu fala se tu estiver falando com uma pessoa assim. Oi, tudo bem? Eu queria saber se tu quer sair comigo. E sabia que eu, na época de professora, eu era meio que instigado a fazer esse tipo de linguagem corporal. A gente fazia meio que treinamentos de linguagem corporal. Vamos supor, quando alguém tá falando lá, sei lá, repeat, again, então repita, de novo. Ou, por exemplo, I, you, he, she, it. Exatamente. Mas aí, se tu for fazer no dia a dia, isso já fica um pouco mais estranho, né? Imagina, eu tava estudando, e aí eu fiquei,
irritado porque eu não entendi a matéria, exatamente. E aí eu preciso estudar mais. Tu não precisa viver gesticulando que nem eu fazia na minha época de professor quando tu tá pedindo uma mina pra sair contigo. Agora, tu não precisa também ser um faraó mumificado olhando pra baixo. Postura e movimentação leve são coisas que fazem toda a diferença quando tu quer expressar uma ideia. Imagina assim, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que vale a pena ter amizade, ou que tem um ponto interessante pra acrescentar na conversa, mas eu tô sempre olhando pra baixo e me balançando que nem um nóia. Imagina, eu tô falando, tô assim, ó. Não, realmente. Vocês estão certos. Isso pode acontecer quando vocês não têm treino em interações sociais. De primeira, é normal que às vezes a gente balance ou a gente fique muito rígido, ainda mais se a gente tem algum tipo de transtorno. Mas em geral, tudo vai gradativamente se dessensibilizando e isso melhora. Aos poucos tu não vai mais ficar balançando ou olhando para baixo. Tu não precisa também estar sempre com o corpo ereto e sempre olhando assim, com um nariz um pouco mais empinado. Olhar um pouquinho mais para cima já faz com que tu saia na frente de muitas pessoas. Agora, gesticular com a mão, aí é aura. Lembrando que tudo isso que eu falo é treino e vocês não são obrigados a nascerem sabendo disso. Porém, faz toda a diferença na hora de vocês falarem com qualquer pessoa. Vai por mim. Então treina bastante em ambientes que tu não fica tão nervoso, que quando chegar o momento de uma palestra, por exemplo, tu vai conseguir. Difícil. A partir daqui, quem ficou nesse vídeo tá adentrando um terreno perigoso. Daqui em diante, treino e constância vão precisar ser aplicados semanalmente para que tu consiga ser alguém mais carismático. Ter emoções semelhantes à pessoa que tu tá escutando é uma tarefa extremamente complicada caso tu não seja acostumado a fazer isso, ou a situação não é nem perto de algo que tu já sentiu na tua vida, o que dificulta a empatia. Mas a empatia emocional é algo que vem junto depois do treino das outras habilidades que eu falei aqui nesse vídeo. Sendo uma pessoa mais humana, mostrando interesse no que alguém está falando, tu acaba aplicando a empatia cognitiva e naturalmente vai sentindo algo pela história da pessoa e aplica a empatia emocional, fazendo com que tu consiga te conectar melhor com quem está contando a situação para ti, fazendo com que a pessoa se sinta realmente validada. Isso com certeza vai te tornar alguém mais carismático. Algo que é importante numa conversa é também se abrir controladamente. Não precisa sair falando que tu odeia todo mundo, porque quando tu tinha 3 anos, alguém jogou o teu bichinho de pelúcia no incinerador e agora tu odeia todo mundo que tem ursinho de pelúcia. Mas vale dizer que tu sente falta de quando as coisas eram mais simples. E a única coisa que tu tinha que te preocupar era onde o teu ursinho de pelúcia estava. Nota que é muito mais controlado, mas também gera uma conversa. Claro, se o assunto for relacionado a isso, né? Tu tem que ter um pouco de bom senso. Essa técnica funciona porque quando tu sinaliza controladamente o que tu sente, é fácil para a pessoa entender e se interessar pelo teu assunto, porque soa genuíno e as pessoas gostam muito disso. Dificuldade lendária. Muitas pessoas não conseguem ouvir e se botar no lugar do outro sem querer ajudar. E isso não tem problema nenhum. Inclusive, o último grau de empatia que eu vou apresentar agora é a empatia compassiva. Nela, tu não só entende o que a pessoa sente e passa, mas tu também oferece ajuda e apoio para resolver aquele problema. Agora tem um porém. O que faz com que ela seja tão difícil é que não é sempre que tu pode ajudar. E às vezes, mesmo que tu esteja com as melhores das intenções, a pessoa não quer ajuda. Ela só quer ser ouvida. Imagina que as pessoas chegassem no meu consultório, trouxessem os problemas delas para mim e eu saísse resolvendo ativamente o problema de todo mundo. Talvez as pessoas ficassem dependentes de mim para solucionar qualquer coisa da vida delas. 2, eu ficaria emocionalmente e fisicamente exausto. E 3, elas ficariam frustradas porque talvez descobririam que aquele não era o real problema. Agora, isso se relaciona com o dia a dia quando a pessoa não consegue ouvir a outra sem ter que ajudar. Isso muitas vezes pode gerar um afastamento da pessoa ajudada, ou até mesmo uma maior facilidade de manipulação dessa pessoa contigo. Por via das dúvidas, escuta bem e analisa essa situação com cuidado. E é agora que a gente entra na escuta ativa. Tá, mas Jael, qual é a diferença de escuta para escuta ativa? A escuta é só um ato de escutar, assim como eu escuto o carro passando na rua. Mas a escuta ativa é juntar tudo que eu falei pra ti e realmente estar interessado na história da pessoa, mesmo que isso não tenha nada a ver contigo. Isso é algo que todo psicólogo tem que ter. A habilidade de ouvir as pessoas e conseguir lembrar de pontos importantes, assim como questões e pontos de vista que foram deixados de lado pelo paciente. Assim, de tanto fingir que a gente se interessa, a gente realmente começa a se sentir interessado e a gente passa a viver aquela história com a pessoa.
Isso precisa de muito tempo, mas não é impossível. Agora a gente chega no final boss do vídeo. Um dos grandes problemas que as pessoas têm é não saber falar sobre nenhum assunto, ou não estar seguro para falar das coisas que gosta. Por isso, o passo mais complicado é o caminho do autoconhecimento dos valores de vida. Isso é, coisas nas quais tu te interessa ativamente e fazem parte da tua personalidade. Pensa assim, eu não seria eu se não tivesse, ou eu não conseguiria me definir sem falar de, e eu sei, às vezes a gente não sabe do que a gente gosta, mas tá ativamente procurando encontrar esses valores é algo que tu precisa estar fazendo na tua vida, caso tu queira ser uma pessoa carismática e segura de si. O que é importante para ti? Família, relacionamento, religião, estudos. Isso tudo é um processo demorado. Não existe um caminho. O caminho ele é feito enquanto a gente caminha. Mas com certeza, quanto antes tu começar, antes tu vai estar sendo uma pessoa mais segura das coisas que tu gosta. Uma tática que tu pode usar enquanto esse processo está iniciando é pegar algo que todo mundo está falando sobre e mesmo tu achando aquilo um saco, tu tentar entender por que aquilo está sendo tão falado. E depois que tu entender esse tópico, aí tenta partir dele e nichar. E se tu conseguir fazer isso, mas tudo que eu falei, tu vai virar um alfa do carisma emanando aura para todos os lados. Se tu ficou aqui até agora, dá um like no vídeo, por favor, para me reforçar a trazer mais conteúdos assim. E se inscreve no canal. Bora ficar forte que nem elefante.